Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como podemos analisar a forma e a maneira da equipe adversária jogar. Isso é fundamental para o posicionamento da sua equipe e para a sua estratégia no início do jogo, beleza? Se não é inscrito, se inscreve, compartilha, segue, comenta, curte e traz a tua equipe para assistir esses conteúdos para aqueles jogadores que ficam perdidos dentro de campo, beleza? Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, eu tô aqui no Futebol Society, Futebol 7, 6 na linha, 1 no gol. E eu quero mostrar para vocês como vocês podem analisar a equipe adversária no início do jogo. O que é que vai acontecer? Eu vou iniciar com uma proposta de jogo e dependendo de como a equipe adversária jogar, eu vou mudar minha maneira de jogar também, minha maneira de posicionamento dentro de campo. Isso aconteceu comigo até num jogo recente. Eu estou comandando uma equipe chamada Dragon Ball Master Quarentão, num campeonato Master Quarentão. E essa situação de jogo, ganhamos o jogo de 4-1 e começamos perdendo de 1-0. E essa situação de jogo aconteceu comigo e eu quero trazer para vocês, para que vocês possam analisar sempre o jogo no início da partida, para ver se vale a pena continuar jogando da mesma maneira. Eu comecei no 2-3-1 a partida e eles acho que começaram assim. Ou começaram assim, ou eles começaram no... Normalmente eles jogam no 2-3-1 também. Deixa eu ver aqui. 2-3-1. Pronto, para ficar igual. Aí o que aconteceu? Eles começaram o jogo, vieram para cima, eu tava com o pivô lá na frente. E por infelicidade também, nossa, eles conseguiram chutar a bola desviou e acabou entrando. Desviou num jogador nosso e eles fizeram 1-0. O que foi que eles fizeram depois disso? Começaram a marcar meia quadra. Eu já trouxe vídeo para vocês sobre isso aqui, tá? Começaram a marcar meia quadra. Eu já trouxe vídeo para vocês falando como a gente quebra essas linhas aí de 3. Que por sinal eu também defendo com elas quando necessário. Então a gente começou a ir para cima para tentar empatar o jogo, perdemos muitas chances também, levamos alguns sustos também durante a partida, mas eles estavam meia quadra, estava difícil, não estava fácil e eu adiantei as linhas de defesa, né? Tive que pedir tempo para conversar com a equipe, para tentar pelo menos empatar no primeiro tempo, que já estava terminando, para no segundo tempo a gente tentar a virada. Então, o que foi que eu fiz durante a partida? Porque eu estava jogando com pivô e não estava dando certo. Eu tirei um pivô e tirei um meio campo. Eu tirei esse e tirei esse. E coloquei um jogador que é de meio, joga de ala ou de meio na frente da defesa. Coloquei aqui e coloquei outro jogador de velocidade aqui também. E aqui eu joguei basicamente sem pivô. Eles não, aqui engano meu. Eu tirei esse, coloquei um fixo zagueiro, ele desceu para a defesa e o fixo que eu tinha, que era de velocidade, que saía mais para o jogo, eu trouxe para o meio. E aí eu avancei com esse que eu coloquei no lugar do pivô. O que foi que eu fiz aqui? Esses 3 eu pedi que eles se revezassem, trocassem de posição. Então eles iam ficar trocando de posição lá na frente. Eu entrei com esse, ele vez ou outra ia fazer o pivô, mas ele saía, esse entrava no meio para fazer pivô, esse saía e esse entrava no meio para fazer pivô. Eu não tinha homem de referência.
Esses três é que faziam a referência lá na frente. Ou seja, a equipe adversária achou que eu estaria jogando com um único pivô e eu não joguei com homem de referência. Eu joguei com falsos noves, porque eu pedia para eles se apresentarem como pivô, mas eles não eram pivô. E assim, com esses três, eu tinha três jogadores de velocidade e que começou a dar certo. Empatamos o jogo no final do primeiro tempo e no segundo tempo nós viramos o jogo para 4-1. Então, é importante que vocês analisem a partida no início. Por que eu fiz essas mudanças? Porque a equipe adversária estava fazendo quase um sexteto. O que é sexteto? É quando você tira 6 e coloca 6. Quando você tira os 6 jogadores e substitui por 6. Só que eles não trocavam os 6 todos de uma vez. Eles simplesmente começou a modificar os jogadores logo no início. Colocaram 1-0, depois começaram a fazer substituições, como se eles quisessem cansar a minha equipe, para estar descansando os jogadores principais dele, que começaram a partida, para que eles voltassem para o jogo de novo, e assim eles cansar a nossa equipe, porque nós só tínhamos 3 no banco de reserva, cansar a nossa equipe, para tentar fazer o quê? Mais gols, enfiar uma goleada, mas não deu muito certo, porque eu analisei a partida, eu percebi que eles estavam tentando cansar a nossa equipe e eu coloquei jogadores de velocidade justamente por causa disso, porque eles aí iriam agora começar a se preocupar com a nossa movimentação, coisa que no início do jogo, por eu ter um pivô lá esperando bola, não estava conseguindo, porque a movimentação estava ficando lá na frente e ficava mais fácil para eles marcarem. A partir do momento que esses 3 jogadores começaram a mudar de posição e todos fazer o pivô lá na frente, depois sair da posição de pivô, quebrou um pouco as linhas de defesa deles e a marcação. E aí ganhamos o jogo de virada. Então fica aqui para você essa análise do jogo. Começou o jogo, presta atenção e vê se vai dar certo a tua estratégia de jogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você pode substituir esses jogadores e eles acharem que você está substituindo porque eles estão mal, porque não estão bem ou porque não mereciam. E não é assim. É estratégia de jogo. Se fosse com 5 minutos, eu poderia substituir. Porque eu deixo todos já cientes de que eu vou começar o jogo de uma maneira e se não der certo eu vou mudar. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.